O intervalo sobre o qual uma estrela irradia luz depende da temperatura de sua superfície. Quanto maior a temperatura da estrela, menor o comprimento de onda na qual o pico de radiação ocorre. Vamos destacar isso daqui. Quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda. Baseado nesse fato e observando a tabela, e aí reparando aqui na tabela, nós vemos a cor da luz que é irradiada associada com a frequência da luz. E aí aqui já vale a pena uma observação. Qual é a informação que é dada no texto, qual é a informação que aparece na figura, no gráfico ou na tabela. Repara que ele está falando da temperatura e da cor de uma estrela, da luz irradiada por uma estrela. A cor tem a ver com a temperatura. Mas no texto faz a relação entre a temperatura e o comprimento de onda. Ou a cor, a temperatura e o comprimento de onda. Enquanto que na tabela já faz a relação com a frequência. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer logo na interpretação. O que é que o comprimento de onda citado no texto tem a ver com a frequência citada na tabela. Fique esperto. Baseado nesse fato e observando a tabela, assinale a opção correta. Uma estrela vermelha é mais quente que outra azul. A temperatura de uma estrela azul é menor que a temperatura de outra amarela. A temperatura de uma estrela vermelha é a maior que a temperatura de qualquer outra. A temperatura de uma estrela azul é maior que a de uma estrela amarela. Ou a temperatura de uma estrela amarela é menor do que a de uma estrela vermelha. Primeira coisa que precisa ficar esclarecido. Existe uma confusão muito comum, e isso acontece sempre em ciência, em física, acontece pra caramba, e aqui é um caso específico. A linguagem comum, cotidiana, corrente, popular, como se diz, e a linguagem científica. E tem a ver não só com a linguagem, como com as crenças, os conhecimentos e o uso de conceitos. Então, quando se fala no mundo cotidiano, e aí você pode incluir interpretações de psicologia, citações de decoração, de artes, existe o costume de dividir as cores em cores frias e cores quentes. E normalmente qual é a associação que se faz? Chamam-se cores frias, o azul, o verdinho, enquanto que as cores quentes vão do laranja. E essas associações acontecem por quê? Quando se fala de cores frias, normalmente é uma questão de associação psicológica ou de costume, enfim. As cores frias têm a ver com paz, com tranquilidade, azul da cor do céu, azul da cor do mar, e isso faz com que a gente pense o azul como sendo uma cor fria. Da mesma maneira, quando se fala de cores quentes, o quente tem a ver com fogo, com paixão, com movimento intenso. E aí a gente acaba indo para a prova de física com essa ideia de que vermelho é quente e azul é frio. Mas não é assim não, hein? Principalmente quando se fala de estrelas, e aí vale a pena a gente dar uma olhada num gráfico de astronomia que relaciona exatamente a temperatura na superfície da estrela com a intensidade da luz irradiada por ela. E é um gráfico que aparece em valores e em cores. Detalhe, se você dá uma olhada nas temperaturas aqui, medidas em Kelvin, aqui a gente tem 30.000 Kelvin, e aí 20.000, 10.000, 8.000, então ao contrário do que se costuma representar normalmente, com a temperatura aumentando para a direita, aqui a temperatura está diminuindo. Então as altas temperaturas aparecem aqui, ó. E aí olha a cor de luz correspondente da estrela azul. As estrelas azuis são mais quentes. Ao contrário, quando se olha para as estrelas vermelhas, amarelas, laranja, olha a temperatura em que elas aparecem. São as menores temperaturas. Isso se deve a quê? Quando nós falamos de luz, a gente pode pensar em a luz como onda e a luz como partícula. Quando fala de partícula, a gente está falando de fóton.
Quando fala de fóton, a gente está dizendo que a energia de um fóton é proporcional à sua frequência. Quanto maior a frequência da luz, maior a energia transportada por um fóton, maior a intensidade da luz irradiada. Ora, qual é a cor de maior frequência? A cor de maior frequência, falando das frequências visíveis ao olho humano, é exatamente o azul e o violeta. Por que você acha que se fala em ultravioleta? E essa é uma palavra que tu conhece, todo mundo conhece. Quando se fala ultravioleta, ultra é um prefixo que significa superior. O que é superior ao violeta? A frequência. Então a maior frequência que os nossos olhos conseguem enxergar estão lá na casa do azul e do violeta. Frequências maiores que isso, ultravioleta. E aí dá uma olhada nas temperaturas. São as maiores temperaturas que há. Porque a temperatura depende da energia e a energia depende da frequência. Quando se fala da menor frequência visível, e aí uma outra palavra que tu conhece, todo mundo conhece, infravermelho. O prefixo infra significa inferior. A menor frequência visível corresponde exatamente ao vermelho. E frequências menores que a menor frequência visível, infravermelho. Menor frequência, menor energia. Menor energia, menor temperatura. E aí observa no espectro as temperaturas associadas ao vermelho. Então, ao contrário do que a gente pensa cotidianamente, fisicamente falando, e seria a forma correta de se falar, azul é quente e vermelho é frio. Pensando nisso, para resolver a questão, vamos dar uma olhada. Nesse caso, então, quando se fala da maior frequência e na tabela a maior frequência que aparece é da cor azul, com 6,3 vezes 10 a 14 Hz, isso significa que é a estrela azul a mais quente, a que apresenta a maior temperatura. E entre todas elas, a estrela vermelha, que apresenta a menor frequência, consequentemente, é aquela que vai apresentar a menor temperatura. Então, enquanto que a estrela azul é a mais quente, a estrela vermelha será a mais fria. Então, quando se diz uma estrela vermelha é mais quente, aqui já está errado. Ela não é mais quente do que ninguém, é a mais fria entre todas. A temperatura de uma estrela azul é menor, a azul é a maior temperatura que tem, ela não é menor do que nenhuma das outras. A temperatura de uma estrela vermelha é maior, não, ela é a mais fria de todas. Alternativa D, a temperatura de uma estrela azul é maior que a de uma estrela amarela, e não só da estrela amarela, mas de todas as outras cores. Então, é sempre preciso tomar cuidado entre o que a gente acha com o senso comum e os conceitos corretos de física.